Oi, feliz em te ver por aqui. Peço a Deus que abra sua mente, seus ouvidos e coração para entender as aplicações que faremos de mais um livro da Palavra de Deus. Tá pronto? Então vamos lá. A carta de Paulo aos Colossenses foi destinada aos irmãos que moravam na cidade de Colossos. Paulo não conhecia aquela igreja, ainda não havia visitado aquela localidade na altura em que escreveu esta carta. Mas um dos irmãos daquela igreja, um homem chamado Epáfras, ele conheceu Paulo numa prisão em Roma e compartilhou com o apóstolo as questões daquela igreja. E Paulo, então, sensibilizado com a situação e desejoso de incentivar aqueles irmãos a continuarem firmes no evangelho que lhes havia sido pregado, escreveu esta carta. Chama nossa atenção o interesse de Paulo por pessoas que ele mesmo ainda nem sequer conhecia. Só em ouvir falar dos riscos que aqueles irmãos estavam correndo com algumas heresias daquele tempo, Paulo escreveu esta bonita carta para aqueles irmãos. Fica o aprendizado para nós da importância, da preocupação e do interesse que nós precisamos ter com outras pessoas, mesmo que não as conheçamos. E se existir alguma coisa que esteja ao nosso alcance para fazer a fim de ajudar estas pessoas, possamos fazer, assim como fez o apóstolo Paulo. Esta carta foi escrita em Roma, quando Paulo estava na sua prisão domiciliar, e foi no mesmo período em que ele escreveu também a carta aos Efésios. Você deve se lembrar que existe uma relação entre a carta aos Efésios e a carta aos Colossenses. Pois, enquanto a carta aos Efésios fala do corpo de Cristo, da igreja, esta carta aos Colossenses fala sobre a cabeça do corpo, fala sobre Cristo. E nesta carta, então, Paulo procura mostrar a supremacia, a excelência e a soberania que Jesus, o nosso Salvador, tem sobre todas as coisas. E por isso esta carta é conhecida como a carta magna da Cristologia, pois a pessoa de Jesus é absolutamente exaltada e lindamente descrita. Jesus tem a excelência sobre a criação. E é mostrado, então, que ele está acima dos anjos, está acima dos demônios, está acima de todas as pessoas, e por isso mesmo o nosso Jesus precisa ser adorado. Ele está também acima da igreja, e as suas orientações, opiniões e ensinos precisam ser seguidos pelo teu corpo. E é mostrado também que Jesus é que tem a autoridade e o direito de salvar as pessoas. Então, naquele tempo, estavam existindo alguns que pregavam a ideia de que o sujeito poderia ser salvo por meio de boas obras, por meio da sua justiça, por meio da religiosidade. E Paulo, então, apresenta que a gente é salvo pela fé quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador. E não depende, então, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente deixa de fazer, porque a salvação ela é tão somente por meio da fé. E Jesus é o único, eterno e suficiente Salvador de todo aquele que nele crê. Nós precisamos tomar cuidado com as coisas que são ditas sobre Jesus nos tempos de hoje. A Bíblia é que apresenta tudo aquilo que Jesus fez, pensou, e as suas atitudes e os seus discursos precisam ser interpretados e aplicados dentro do contexto em que Jesus viveu. Portanto, qualquer aplicação forçada, qualquer manipulação que possa se fazer de um exemplo da história de Jesus, precisa ser cuidadosamente analisado, porque Jesus é mesmo o nosso maior exemplo. Mas se o seu exemplo for tirado do contexto, ele pode se tornar perigoso. Então que a gente tome muito cuidado com aquilo que a gente ouve nos dias de hoje. E que a gente procure conhecer a Jesus por meio daquilo que a Bíblia revela sobre ele. E mais, que a gente procure conhecer a Jesus pelo nosso relacionamento íntimo e pessoal com ele. Que Jesus seja o nosso amigo. Que Jesus seja alguém com quem a gente converse todos os dias. Que Jesus, ele mesmo, se revele a cada um de nós. E que tenhamos, então, proximidade, contato com ele, a fim de que possamos falar dele com propriedade e falar dele por aquilo que a gente conhece e não simplesmente por aquilo que alguns, de maneira muito complicada e perigosa e até mesmo mentirosa, podem dizer sobre ele. Há alguns importantes versículos que são conhecidos deste livro
como que diz que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Também o trecho que exalta a pessoa de Jesus, ao afirmar que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação e que nele toda a plenitude habita. É também nesta carta aos Colossenses que nós encontramos instruções muito interessantes sobre o relacionamento do marido com a mulher, dos pais com os filhos e dos patrões com os empregados. Conhecemos aqui também o trecho que diz que precisamos pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. O texto que fala que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. E também aquele que nos orienta a nos revestirmos do amor, porque ele é o vínculo da perfeição, e permitirmos que a paz de Deus seja o árbitro em nosso coração. Mas o texto que eu gostaria de destacar deste livro está no capítulo 2, versículo 14, que diz que Jesus cancelou o escrito de dívida que existia contra nós e o removeu inteiramente, pregando-o na cruz. Eu e você, por conta do pecado, éramos devedores ao Senhor. Mas Jesus pegou a nossa cédula, Jesus pegou a nossa dívida e pagou a nossa dívida. Isso que uma das últimas frases proferidas por Jesus antes de morrer ali na cruz foi exatamente "está consumado". Essa é uma expressão que é tirada exatamente da questão monetária, e o que Jesus quis dizer é que estava quitado, estava pago, estava liquidado, e o homem não passa a dever mais nada a Deus, porque tudo o que ele devia ele não poderia pagar. E por isso Jesus, Deus, se fez homem e aí pagou a nossa dívida. Louvado seja o Senhor por isso. E que se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu quero sugerir que você faça isso. Reconheça que sem Jesus você não pode obter a salvação, porque apenas Ele pagou a dívida que você tinha contra Deus. E agora a gente pode viver uma vida feliz, satisfatória, livre e abundante, como o próprio Cristo pode nos oferecer. Se esse resumo foi interessante para você e lhe acrescentou alguma coisa, eu quero pedir para você deixar o seu like aí, a sua curtida, que você também deixe alguma nota aqui nos comentários, que você também compartilhe esse resumo, fale dele para outras pessoas e também se inscreva no nosso canal. A gente quer continuar falando do Reino de Deus de diferentes formas e a sua participação, a sua contribuição, a sua divulgação é muito importante para isso. Que Deus possa abençoar a sua vida. E não nos esqueçamos que Jesus é aquele que está acima de tudo e aquele que está acima de todos. Louvado seja o nome de Jesus por isso.